Oi, meus amores, tudo bem? Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, que são os sólidos geométricos, tá? Sempre que a gente pensar em sólido, é tudo que a gente pode pegar. Pode ser um prisma, uma pirâmide, um cubo, tá? E os sólidos estão sempre presentes na nossa vida. Por exemplo, uma caixinha é um sólido geométrico, tá? Porque ela é um sólido, eu consigo pegar, tá? Ela tem volume, eu consigo pegar. E sempre que eu consigo pegar, é um sólido geométrico. Então hoje nós vamos ver um pouquinho mais sobre as características, os elementos e entender um pouquinho mais sobre cada um deles, certo? Olá! Hoje nós vamos falar sobre sólidos geométricos. O que vamos aprender? Nós vamos aprender a definição, o que são sólidos geométricos. Nós vamos aprender a classificação, como eles se classificam, quais são os tipos, e veremos também os elementos e características dos sólidos geométricos. Aqui nós temos alguns dos sólidos, tá? Como eu falei para vocês anteriormente, por que nós chamamos sólidos? Porque sólido é tudo que a gente consegue pegar, tá? Então, olha só, a esfera, lembra? Uma bola a gente consegue pegar, então é um sólido geométrico. Um cilindro, lembra uma latinha de refrigerante, é um sólido geométrico. Um cubo, lembra um dado é um sólido geométrico. Então, tudo que tem volume que nós conseguimos pegar, apalpar, é um sólido geométrico. Definição. Matematicamente, vamos ver qual é a definição de sólido geométrico. Sólido geométrico são os objetos tridimensionais. O que são tridimensionais? Vou grifar aqui para vocês. Tridimensionais. São sólidos que possuem 3 dimensões. Quais são essas 3 dimensões? Largura, altura e comprimento, tá? Então, sempre que falar sólidos, eles possuem 3 dimensões, definidas no espaço. Alguns exemplos de sólidos geométricos são cubos, pirâmides, prismas, cilindros e esferas. O conjunto de todos os sólidos costuma ser dividido em 3 grandes grupos: poliedros, corpos redondos e outros. Veremos agora as classificações. Poliedros, corpos redondos e outros. Olha só os poliedros, né? Nós temos alguns exemplos de poliedros para vocês observarem, né? Geralmente os poliedros, todos eles possuem as pontinhas, né? Possuem biquinhos, tá? São todos formados por polígonos, é a junção de vários polígonos, né? As faces, as laterais deles são poligonais, ok? E eles não possuem curvas, nem uma pontinha arredondada, né? Todos têm, em algum momento vai aparecer um biquinho, né? Os corpos redondos. Já os corpos redondos, eles apresentam em alguma da sua composição, em alguma parte,
uma parte redonda, um pedacinho curva, tá? Veja, por exemplo, a esfera, que ela é bem redondinha, em um formato circular. O cone, a base dele também é um círculo, e o cilindro também, a base superior e a base inferior também são círculos, né? Por isso eles são chamados de corpos redondos. E os outros tipos de sólidos? São alguns sólidos que eles possuem formatos diferentes, ok? E os elementos? Vamos ver os elementos agora? Os elementos principais de um sólido são faces, arestas e vértice, tá? O que será que são faces, arestas e vértices? Né? Que deixa a gente sempre pensando, olha, faces, arestas e vértices. Às vezes a gente sempre confunde, né? Então, nós vamos ver detalhadamente cada elemento desse, pois cada sólido possui sua representação espacial. Que é a representação espacial? É a forma que ele tem no espaço. Qual é a forma que ele tem quando a gente pega ele? E a sua representação planificada. Quando nós falamos em representação planificada, é a planificação dele. Ou seja, se eu abrisse aquele sólido e desmontasse, de que forma ele ficaria? Os sólidos geométricos são compostos por 3 elementos fundamentais. Como eu falei, faces, que é cada uma das faces dos sólidos, as laterais, né, as bases, são as faces. As arestas, que são as retas que unem os lados do sólido. E os vértices, que é o ponto de união das arestas, ou seja, as pontinhas. A classificação dos sólidos está relacionada ao número de lados e ao polígono de sua base. Os sólidos mais comuns trabalhados na geometria são os sólidos regulares. Aqui eu tenho um exemplo de um cubo, onde cada pedaço amarelinho representa a face, que é a lateral do cubo. Cada linha vermelhinha representa a aresta e as bolinhas roxas representam os vértices, tá? Que são os biquinhos, as pontinhas de um sólido. A planificação é representada de um sólido geométrico tridimensional, como eu falei para vocês, porque ele tem 3 dimensões para ter aquele volume, para a gente conseguir pegar. Em um plano bidimensional. Como assim em um plano? Como se fosse uma folha. A planificação é a representação do sólido em uma folha, como se eu desmontasse. Deve-se pensar no desdobramento de suas arestas e na forma que o objeto assume no plano. Para isso, deve levar em consideração o número de faces e arestas. Um mesmo sólido pode possuir diversas formas de planificação. Então, eu tenho alguns exemplos de uma planificação, tá? Essa planificação de um cubo, mas cada sólido tem as suas planificações, ok? E aqui no final, eu trouxe para vocês os nomes de alguns poliedros mais comuns, mais conhecidos, tá? Cada nomezinho. Qual é o polígono da base? Porque, como eu falei, a partir do polígono da base que ele é classificado, tá? Por que esse poliedro ele é chamado de pirâmide triangular? Porque a base dele é um triângulo. Por que esse poliedro é chamado de pirâmide quadrangular? Porque a base dele, vejam que aqui onde eu apoio, é um quadrado. Por
que esse poliedro é chamado de pirâmide pentagonal? Porque a base dele, que é o meu apoio, né, é um pentágono. O mesmo acontece com a pirâmide de base hexagonal. A base forma um hexágono. O que é mesmo um hexágono, professora? É uma figura que possui 6 lados. E depois nós temos os prismas, tá? O prisma de base triangular, a base é um quadrado, tá? Mas, professora, qual é a diferença entre um prisma e uma pirâmide? A diferença é que as pirâmides possuem esse biquinho, certo? E os prismas é como se fossem caixinhas. Tem tanto a base, que é a parte de baixo, quanto a parte de cima, como se fosse uma caixinha que tem a base, a parte de baixo e a tampinha, tá bom? Por isso são chamados de prismas, que possuem duas bases, né? Então, prisma triangular, a base é um triângulo. Prisma quadrangular, a base é um quadrado. Prisma pentagonal, a base é um pentágono, ou seja, um polígono de 5 lados. Prisma hexagonal, a base é um hexágono, ou seja, um polígono de 6 lados. E logo abaixo, eu tenho o número de faces, de arestas e vértices de cada um desses poliedros apresentados. Agora, com o auxílio de uma ferramenta chamada GeoGebra, eu vou mostrar para vocês alguns poliedros e suas planificações. Vejam que aqui eu tenho os elementos de um poliedro, tá? Então, eu tenho a representação de um cubo, eu tenho a indicação da face, da aresta e do vértice, certo? Então, sempre que falar em face, vocês têm que saber que é as laterais, tá? É toda lateral. No caso, o cubo é formada por 6 faces quadradas, tá? Observem que todas as faces do cubo, ó, todas as laterais são formadas por quadrados, tá? Olha só, uma face, 2 faces, 3 faces. Aqui atrás eu tenho a quarta face. Desse lado de cá eu tenho a quinta face. E embaixo eu tenho a sexta face, tá bom? Então, o cubo ele é formado por 6 faces quadradas. Então, sempre que falar em face, eu tenho que lembrar, não esqueçam, são as laterais da nossa figura, certo? Agora, nós temos as arestas. Sempre que nós falamos em arestas, eu tenho que lembrar que são essas linhas que unem. Vou mudar de cor aqui para vocês verem com mais atenção e perceberem quais são as arestas desse cubo. Então, vou colocar em amarelinho. Então, olha só. Uma aresta, 2 arestas, que é cada linha do desenho, tá vendo? 3 arestas, 4 arestas, 5, 6, 7, 8, 9. E ali atrás também tem? Tem, olha só. 10, 11, 12. Então, o cubo, ele possui 12 arestas, tá? E o que são os vértices? Sempre que falar em vértices, vocês devem lembrar que são as pontinhas, tá?
são os biquinhos da figura, todas essas pontinhas. Vou colocar para vocês observarem os vértices. Olha só. Um vértice, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então vejam que o cubo ele possui 8 vértices, porque ele possui 8 pontinhas, tá? Então todos os poliedros, todos eles terão faces, arestas e vértices, tá? Não esqueçam, face é sempre a lateral. Eu vou olhar para o meu desenho e vou imaginar aquilo quando eu pego ou uma caixinha de sapato, imagine uma caixinha de sapato, imagine um dado. Então vocês vão pensar, faces são as laterais, certo? Arestas são aquelas linhazinhas que aparecem. Então sempre que tiver aquela linha, é uma aresta. Que, se a gente pegasse uma caixinha de sapato e desmontasse, seria parte das dobras da caixa. E os vértices sempre será as pontinhas, os biquinhos do nosso poliedro, certo? Agora, continuando com o auxílio do GeoGebra, eu vou mostrar para vocês uma imagem. O que vocês acham observando essa imagem? O que ela parece? Pensem um pouquinho. Olha, do jeitinho que ela está parecendo um quadrado. Mas será que ela é um quadrado? Eu vou modificar ela um pouquinho para vocês verem. E agora, será que é o quadrado? Olha, eu vou mexer ela para vocês verem. Conforme eu mexo, vocês podem perceber que é um cubo. E pelo cubo, conforme nós movimentamos, nós podemos ver todas as faces, os vértices e as arestas. Vejam. Vejam. Observem. Observem direitinho a movimentação, que nós podemos ver o cubo de todos os ângulos, certo? Observando o cubo de todos os ângulos, nós vamos agora identificar as faces, os vértices e as arestas, ok? Vamos lá? Então, vamos primeiro identificar as faces. Vamos indicar com uma seta. Então, aqui na frente eu tenho essa face lateral, essa face lateral, essa face aqui de trás, aqui atrás, ó, deixa eu colocar mais para trás para vocês verem. Aqui atrás tem uma face, essa face superior e a face inferior, tá? Então, nós identificamos todas as faces. Agora, nós vamos verificar as arestas e os vértices. Então, olha só, cada linha, como eu falei para vocês, cada linha do meu poliedro identifica, me mostra que é uma aresta, certo? As linhas representam as arestas. Então, cada linha representa as arestas. E os vértices são os biquinhos, são as pontinhas.
pontinha dessa. Para que serve os vértices, professora? Os vértices servem para unir as arestas. E as arestas servem para unir as faces. Certo? Muito bem. Então, agora ficou fácil. Tenho certeza que vocês já sabem como identificar faces, vértices e arestas de um poliedro. Agora, nós vamos ver aquele mesmo cubo que nós havíamos identificado os elementos, as faces, os vértices e as arestas. E nós vamos ver a planificação. Como eu falei para vocês, a planificação é como se fosse um molde, tá? Ou seja, como se eu pegasse o sólido e desmembrasse ele. Aí eu vou mostrar para vocês. Então, eu tenho o cubo. Olha a planificação dele. Se eu desmembrar ele, ele vai ter essa planificação. E o legal do cubo é que o cubo pode ter várias planificações. Vou mostrar as outras. Olha a outra planificação do cubo. Olha que legal. E a planificação, ele é o molde. Para me transformar em sólido, é como se eu fosse montando, dobrando nas arestas. Montando. Até obter um novo cubo, ok? E lembrando, todos os sólidos possuem planificações, tá? Todos eles, eu tenho a possibilidade de imaginar desmembrando ele, abrindo ele e formando as planificações dos sólidos geométricos. Vejam agora este outro sólido geométrico. Como vocês podem perceber, nós temos uma pirâmide de base quadrada. Por quê? A base é um quadrado e as faces são triangulares. Vamos ver a sua planificação? Então, aqui ela está montadinha. Cada pontinho roxo indica os vértices. As linhas verdes indicam as arestas, ok? Tanto as da frente quanto as de trás. E agora eu vou mostrar para vocês como seria a planificação dessa pirâmide. Ou seja, se eu desmembrar essa pirâmide, se eu abrir, de que forma ela vai ficar? Vamos abrir, desmembrando. Essa é a planificação da nossa pirâmide. E aqui estamos montando novamente. Vamos ver agora o cilindro. O cilindro é um corpo redondo, mas ele também tem planificação, tá? O que lembra o cilindro? Uma latinha de refrigerante. Aquele cilindro que fica dentro do papel higiênico, quando acaba aquela parte marronzinha, também é um cilindro. Vamos ver a sua planificação? Então, a planificação, para mim saber, é o molde. Se eu tenho o cilindro montado, é como se eu fosse desmontar esse cilindro e obter assim a sua planificação. Espero que tenham gostado e vamos às atividades.